A Antártica é um local sombrio, frio e muito misterioso, onde a imaginação popular cria diversas histórias e lendas que deixam qualquer um de cabelo em pé. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar sobre os anjos caídos mencionados no livro apócrifo de Enoque e se tem alguma ligação com esse continente gelado. Vistam seus casacos, já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto antigo que se pensava estar perdido há séculos. Não faz parte das escrituras bíblicas, pois não é oficialmente reconhecido pelo judaísmo ou cristianismo. Esse texto antigo foi descoberto no século XVIII pelo explorador James Bruce, mas fazia parte de seitas menores de cristãos etíopes e judeus desde pelo menos cerca de 160 a.C. O livro de Enoque é um texto longo, chegando a 5 volumes e 108 capítulos. Ele contém referências a anjos, gigantes e alguns outros seres sobrenaturais. Ninguém sabe ao certo porque não faz parte dos cânones do Antigo ou Novo Testamento, mas era popular entre os povos antigos e há algumas referências aos seres que o Enoque descreve na Bíblia do rei Jaime. No livro de Enoque, 200 anjos caíram em desgraça. Um livro de 7ª geração, depois do bisavô de Adão e Noé, revela como os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, desceram dos céus cheios de luxúria por mulheres mortais e em rebelião contra Deus. Enquanto ainda estavam no céu, os vigilantes receberam a tarefa de ficar de olho na raça humana. Eles deveriam relatar a Deus a respeito do progresso da humanidade. Mas eles foram informados para nunca intervir na evolução natural estabelecida pelo Criador. Apesar disso, os vigilantes foram levados pela beleza da humanidade e desceram do céu, cheios de desejo pelas mulheres mortais e uma necessidade de escolher esposas entre os filhos dos homens e gerar filhos. 200 anjos vieram à terra em busca de prazer carnal. Assim que os vigilantes chegaram, eles continuaram a ignorar o decreto de Deus e, em vez disso, ensinaram aos humanos muitas coisas, incluindo como forjar armas e joias. Por fim, eles receberam a ira de Deus por ignorar sua palavra. Os vigilantes geraram os Néfilis. Os vigilantes desembarcaram no Monte Hermon, na fronteira entre o Líbano e a Síria. Na Bíblia do rei Jaime, Gênesis 6:1-5, pode descrever como os vigilantes cruzavam com humanos para criar uma nova raça de gigantes. Quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e as filhas deles nasceram, os filhos de Deus viram que elas eram belas e tomaram como esposas de todas as que escolheram. Quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e geraram filhos, os mesmos se tornaram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Esses híbridos, meio humanos, meio anjos, são chamados de Néfilis no livro de Enoque, e eles cresceram e se tornaram gigantes de até 4 metros de altura. Práticas aprendidas pela humanidade os levaram à destruição. Os Nefilim, junto com os vigilantes, ensinaram a raça humana sobre as práticas pagãs e outras habilidades que, simultaneamente, avançaram a civilização e corromperam a humanidade. Como o livro de Enoque explica, desses ensinamentos surgiram muita impiedade, eles cometeram fornicação, foram desencaminhados e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. Azazel, o líder dos vigilantes, ensinou os homens a fazerem ferramentas para a guerra e as mulheres a se tornarem mais atraentes com joias e cosméticos. Shem-Asa ensinou feitiços mágicos. Armarus ensinou o banimento desses feitiços. O anjo Baraquial ensinou astrologia. Cocabiel deu aos humanos conhecimentos de astronomia. Shazaquiel ensinou-lhes sobre o tempo. Shamsiel deu aos humanos conhecimentos dos ciclos do sol. Sariel ensinou-lhes os ciclos lunares. Penemuel instruiu a humanidade a ler e escrever. Keshdejan deu à humanidade o medicamento do conhecimento. Enoque tentou intervir entre os anjos e Deus. Quando Deus viu que os anjos caídos e seus descendentes estavam fazendo, ele avisou a Enoque que haveria um grande dilúvio que destruiria toda a humanidade.
Deus disse que pouparia Enoque desse cenário futuro e o convidou para ir ao céu para testemunhar o que estava por vir. Enoque, agindo como um intermediário entre Deus e os anjos caídos, disse aos vigilantes o que Deus tinha reservado a eles. O anjo caído, líder, Azazel, pediu a Enoque que intervisse e implorasse a Deus por misericórdia em nome dos vigilantes. Deus recusou o pedido e o grande dilúvio aconteceu, assim como a prisão dos anjos caídos. Quando o dilúvio ocorreu, Noé, descendente de Enoque e sua família, foram salvos da morte. Seguiu-se uma batalha entre o bem e o mal angelical. Depois que os vigilantes, suas esposas e os Nefelim trouxeram aos humanos o conhecimento que os afastou de Deus, sua corrupção e rebelião não podiam mais ser negligenciadas pelo Todo-Poderoso. De acordo com o livro de Enoque, anjos justos vieram à terra para lutar contra os anjos caídos, e os vigilantes foram rapidamente derrotados. Como punição por terem se afastado, os anjos caídos foram algemados e banidos por Deus para o Tártaro, uma prisão onde aguardam a sua redenção. De acordo com o estudioso da Bíblia e ativista conservador Stephen Ben-Nun, o Tártaro pode estar localizado bem abaixo da Antártica. A Antártica sempre foi envolta em mistério. Disse que a Antártica, o continente mais frio, seco e árido do planeta, guarda segredos que ainda não foram descobertos. Essa terra outrora tropical está agora quase coberta toda por gelo e tem sido objeto de mistério desde que o Polo Sul foi descoberto formalmente no século XX. De acordo com os cientistas, por baixo das espessas camadas do gelo estão cadeias de montanhas, lagos e micróbios antigos em estado de hibernação. Em 2006, a NASA anunciou que encontrou uma anomalia eletromagnética que se estende por 151 milhas na área de terra dos Wilkes, na Antártica. Acredita-se que essa massa desconhecida esteja contida em uma cratera de impacto de 300 milhas, de um meteorito que atingiu o conteúdo e potencialmente causou a extinção de cerca de 250 milhões de anos atrás. Embora possa ser nada mais do que uma entidade natural, teóricos da conspiração como Stephen Ben-Nun acreditam que é onde os anjos caídos estão aprisionados. A hipótese de Stephen Ben-Nun sobre os anjos correspondem a mudanças no polo da Terra. Monte Wilson é a montanha mais alta da Antártica e fica no meio da Cordilheira Sentinel. Stephen especula que o alinhamento sul e leste de 6 picos ao redor do Monte Wilson, conforme descrito no livro de Enoque, são o alinhamento da cordilheira antes do grande dilúvio que ocorreu da mesma época em que uma mudança no eixo da Terra. Isso coincide com a pesquisa conduzida por Charles Hapgood, autor de Earth's Shifting Crust, que acredita que essas mudanças polares eram uma ocorrência regular e poderiam explicar a maioria das anomalias geológicas. As referências a mudanças polar em Ben-Nun provavelmente ocorreram por volta de 11 mil anos atrás e podem ter mudado o clima da Antártica também. Embora Hapgood não tenha feito referência explícita aos vigilantes, ele admitiu que a origem das mudanças provavelmente residia sob os mantos de gelo da Antártica. Embora ele não tivesse uma ideia clara do que poderia ser, além disso, os paralelos entre os trabalhos de Hapgood e Ben-Nun são poucos e distantes entre si. Os anjos caídos presos podem obter redenção no ano do mistério. Enoque menciona um ano de mistério, que poderia indicar os lançamentos dos vigilantes e o fim dos dias. Existem duas escolas diferentes de pensamento sobre quando e se os anjos caídos são libertados de suas algemas. Alguns acreditam que já estamos nos últimos dias, conforme profetizado no livro de Apocalipse. Se isso for verdade, os anjos caídos estão fora da prisão, causando estragos na terra e farão isso até o dia do julgamento. Outros acreditam que estão esperando no gelo para cumprir a profecia e serão libertados quando o Armagedon estiver se aproximando. Depois dessas histórias, eu te pergunto, você acredita ou não? É uma teoria da conspiração? Já tinha ouvido falar? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.